atuador AME 110NL, tá? AME 110NL. É um atuador 24 volts AC, somente AC, tá? Atuador proporcional para as ABQMs de DN15 a DN32, para as pequenas, certo? Então, ele é um atuador bem simples, atuador proporcional. Aqui pelo lado de fora, o que a gente consegue enxergar? Já aqui as informações do atuador, tá? Aqui, essa capa transparente, a gente consegue enxergar que tem um operador manual aqui e tem os DIP switches para a gente configurar. Vamos falar um pouquinho da ligação. Preto e vermelho é a alimentação, 24 volts AC, cinza é o sinal, de 0 a 10 volts, ou 4 a 20 miliamperes. Mas Guilherme, onde que está o comum do sinal? Você liga aqui no preto, junto com a alimentação 24AC, no preto, tá? Eu vou deixar aqui do lado um diagraminha, um desenho desse esquema de ligação, tá? Porque você pode me perguntar, nossa, mas você está ligando no 24AC e vai botar aqui um comum de um sinal DC? Sim, é exatamente isso, tá? Para ele funcionar, a ligação dele é essa, certo? Normal, padrão. Essa é a ligação padrão dele, beleza? Então, vamos abrir aqui a capa dele com bastante cuidado. Você vai pegar uma chavinha de fenda, ó, e vai colocar nessa cavidade que tem aqui. Com bastante cuidado, não precisa apertar muito, ó, ele já soltou, tá vendo? Aí eu consigo tirar a capinha, certo? Aqui eu tenho um operador manual, que eu consigo abrir e fechar a válvula manualmente, se eu precisar, através dele. Se eu precisar mexer nesse operador manual, tira a alimentação, tá? Tira a alimentação, aperta esse botão aqui embaixo. Esse botão é como se fosse uma embreagem, o que acopla ou não o motor. Então, se eu for operar ele de forma manual, eu aperto esse cara aqui embaixo, ó, apertei esse cara lá embaixo, aí sim eu consigo girar o operador manual. Se eu não apertar, ele não gira, ele fica travado, tá certo? Vamos falar um pouco aqui então dos DIP switch, tá? Deixa eu trazer um pouco mais perto aqui da tela. Vamos lá. Conforme vocês podem ver, a gente tem aqui 8 DIP switch, tá? Dos 8, todos eles estão sendo utilizados. Então vamos falar rapidamente de qual a função de cada um deles, tá? O primeiro é para decidir se eu vou trabalhar com tensão ou com corrente, se eu vou trabalhar de 0 a 10 volts ou 4 a 20 miliamperes. O segundo é se eu vou trabalhar de 0 a 10 volts ou de 2 a 10 volts, caso tensão, ou de 0 a 20 miliamperes ou 4 a 20 miliamperes, caso corrente. É para decidir o range, tá? Se é de 0 a 10 ou 2 a 10, ou se é de 0 a 20 ou 4 a 20, tá certo? O DIP switch número 3, ele vai decidir se o atuador é diretamente ou inversamente proporcional ao sinal de entrada, tá? 0 volts fecha a válvula e 10 volts abre a válvula, se ele estiver na posição off, ou se ele estiver na posição on, 0 volts abre a válvula e 10 volts fecha a válvula, tá? Se ele é direto ou inverso, conforme o sinal, certo? O DIP switch número 4 é para dizer se eu quero trabalhar ou não com o modo sequencial. O que é esse modo sequencial? Para cima ele está ligado, para baixo ele está desligado, tá? Para cima ele liga, para baixo ele desliga. O que é o modo sequencial? É se eu vou trabalhar com meio sinal, só metade do sinal. Ao invés de trabalhar de 0 a 10, trabalhar de 0 a 5. Ou de 2 a 5. Ou se eu vou trabalhar de 0 a 20, trabalhar de 0 a 10 miliamperes só, tá? Então, se ele estiver ativado, eu consigo trabalhar só com meio sinal. Esse meio sinal ele pode ser de 0 a 5 ou de 5 a 10. Isso eu vou decidir no DIP switch número 5.
Se o 4 tiver acionado, ele entende que é para trabalhar com sequencial. E aí no 5, ele me pergunta qual é o modo desse sequencial. É de 0 a 5 ou de 5 a 10, tá? Você vai configurar isso no Deep Switch número 5. Você quer trabalhar com meio sinal, que é o modo sequencial? Se ele estiver na posição off, se o 5 estiver na posição off, então vamos lá, meio sinal. O 4 vai estar on. Se o 5 estiver na posição off, eu vou trabalhar de 0 a 5. Se o 5 estiver na posição on, eu vou trabalhar de 5 a 10. Certo? Deep Switch número... Isso aqui raramente acontece. A gente normalmente não trabalha com esses dois na posição off. Tá? Deep Switch número 6 é se a minha curva de abertura da válvula vai ser linear ou logarítmica. Tá? Se você não sabe qual é, deixa desligado, deixa como linear. Deep Switch número 7, o que ele faz? Para evitar que a válvula mecanicamente fique travada, se ela ficar longos períodos desligada, se o atuador percebe que ele está um longo período, dias assim, né? Por exemplo, faz dias que eu não uso o ar-condicionado, 7 dias que eu não uso o ar-condicionado, para evitar que a válvula trave mecanicamente, a cada 7 dias o atuador abre a válvula completamente e fecha ela completamente, certo? Se você quiser ativar essa função, ativa o Deep Switch número 7. E o Deep Switch número 8 é para você dar um reset no atuador. Você joga ele para cima, quando você volta ele para baixo, ele vai fazer um ciclo de reset. Ou você também pode utilizar esse botão aqui, ó. Tá vendo que tem um botão aqui, ó? Esse botão aqui também dá um reset. Você aperta ele, ele dá um... É o mesmo trabalho do Deep Switch número 8. Tá certo? Terminou de fazer as configurações do Deep Switch, você pega a capinha dele, monta aqui de volta. Pronto. Tá prontinho para ser montado na válvula. Certo? We are engineering tomorrow.